Aprender a avaliar o paciente, às vezes, é muito mais importante do que aprender a causa daquele sintoma. Hoje em dia, eu vejo muito essa situação acontecer nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, onde os terapeutas buscam em si saber qual é a causa disso, qual é a causa daquilo, qual situação emocional pode desencadear isso, e esquecem às vezes que cada pessoa é única, cada pessoa é um ser individual e que a gente tem que buscar avaliar aquela pessoa para daí poder entender o que ela está vivendo. E às vezes as hipóteses, o que é dado em vídeos, o que é dado em informações, são simplesmente possibilidades, mas não necessariamente condizem com o que aquela pessoa está vivendo. Então eu vejo muitas pessoas às vezes pegarem informações aqui e ali e simplesmente jogarem para o paciente. E não necessariamente você está fazendo uma terapia aí, você está simplesmente jogando informações que às vezes vão ao vento e não vão dar resultado nenhum. Meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta e trabalho há mais de 12 anos com a microfisioterapia, a nova medicina germânica, as leis biológicas e sou o criador do curso Origens Biológicas, onde busca exatamente entender qual é a origem dos sintomas, mas também tentando trabalhar aquele paciente, aquela pessoa como única e ajudando ela a melhorar daquele sintoma, daquela disfunção. Então a gente precisa às vezes de passo a passo tentar entender o que o paciente vive para aí então conseguir ajudá-lo a sair daquele processo. Então o primeiro passo é realmente poder entender e compreender que aquele paciente é único e não adianta a gente chutar opções para ele simplesmente por WhatsApp ou ele me liga e eu já falo alguma coisa para ele, simplesmente sem vê-lo antes de qualquer coisa. Então eu sei que eu faço vários vídeos, eu escrevo artigos falando sobre a causa emocional de alguns sintomas, de algumas alterações. Mas de nada adianta eu ter aquela pincelada de possibilidades que eu jogo ali, as informações, o que eu já vejo em alguns pacientes e jogar para o teu paciente se simplesmente você não sabe quem é o teu paciente. Você precisa primeiro avaliá-lo para saber quem ele é, quais são as formas de ver o mundo que ele tem. E às vezes as informações que eu passo são simplesmente projeções de possibilidades daqueles órgãos. Então, se eu não entendo o que o paciente está vivendo, às vezes eu jogo as informações sem que ele às vezes consiga captar a informação da maneira ideal para que ele possa então ressignificar e corrigir. Então, primeiro, antes de você jogar uma informação para o paciente, o necessário é simplesmente encontrá-lo em uma avaliação, fazer o atendimento. Mas antes mesmo da avaliação, a gente tem um passo antes, que é o encontrá-lo. E quando a gente encontra ele dentro do consultório, a gente cumprimenta. E essa é a primeira avaliação que nós temos. Quando nós cumprimentamos o paciente, já vemos se ele chegou brabo ou se ele chegou tranquilo, se ele está sorridente, se ele está aberto a receber o tratamento. E esse momento que é o momento que a gente vai já começar a perceber a característica de personalidade dele e como ele está aberto ou não para receber a terapia. Então, quando o paciente, por exemplo, chega e dá a mão firme, quer dizer que ele está forte, firme, ele está seguro de estar ali ou às vezes até contra estar ali. Então ele foi forçado, ele foi obrigado, então em alguns momentos ele pode querer te confrontar. Mas simplesmente se ele está segurando forte, sem apertar a sua mão, significa que ele está ali aberto, está ali pronto e ele é uma pessoa então mais ativa, mais à frente. É diferente de uma pessoa que chega com a mão mole para te cumprimentar, porque aquela mão mole significa que aquela pessoa é um pouco mais submissa, é aquela pessoa que aceita mais as coisas, as situações do dia a dia. Então isso você já liga a anteninha já para entender os contextos de conflito dele. Então se aquela pessoa é mais submissa, às vezes ela tem mais dificuldade em situações onde que as pessoas impõem coisas a ela tem que aceitar, se submeter, ela se sente mais fragilizada em alguns momentos. Então a gente já vai começar a observar a avaliação nesse momento. E aí a gente cria o rapport. Rapport é a relação, em francês, né, rapport é em relação a. Então eu crio uma relação àquela pessoa. Então se aquela pessoa chega irritadiça para você, então você não pode, às vezes, chegar brabo com ela também. Se você chegar armado frente àquela pessoa, você só vai espantar ela.
Então você tem que fazer um jogo de cintura para deixar aquela pessoa mais à vontade, deixar o ambiente mais à vontade para que ela comece a se soltar e ser mais receptiva ao tratamento. Porque uma pessoa que vem às vezes confrontante, ela vem obrigada à sessão, nem sempre vai ouvir o que tu vai falar durante a sessão. Então você precisa criar um ambiente que ela possa se sentir mais segura. Precisa às vezes explicar melhor para aquele paciente o que é a terapia, como funciona o tratamento, se você usa, sei lá, a origem dos sintomas, se você trabalha com N fatores, né? Constelação familiar, se você usa micro, se você usa o reiki, osteopatia, mas explicar para aquele paciente tira um pouco a insegurança à terapia. E realmente, uma das coisas que eu faço e deu muito resultado é pedir se ele quer realmente fazer a sessão ou não. Porque se a pessoa vem obrigada a fazer, ela vai querer sim que você dê resultados para ela, mas ela quer que você faça tudo e não ela faça a parte dela. E se ela não fizer a parte dela porque ela já está confrontando aquela sessão, não vai ter resultado e você vai sair frustrado porque não houve resultado e a pessoa ainda pode falar mal do teu atendimento porque não foi para lá, foi obrigado e ainda não serviu para nada. Então, saber como às vezes mudar o curso da sessão já de começo é uma grande ajuda para que o resultado saia melhor. Então, se a pessoa vem armada, você tem que às vezes deixar ela se abrir ao tratamento para que daí as coisas fluam melhor. Se a pessoa às vezes chega então mais com uma situação de sentir mais submissa, mais falando baixo, mais realmente sentindo insegura aquele tratamento, daí você tem que realmente dar mais explicações ainda para ela se sentir segura. Você tem que dar um sorriso, você tem que acolher aquela pessoa para que ela se sinta bem naquele ambiente do teu consultório. Porque se aquela pessoa está insegura, ela também não está à vontade de estar ali. Ela não está insegura com você porque ela não conhece você. Isso acontece muito com crianças, não é? Quando a gente trabalha com criança, 3 anos, 4 anos, ela não gosta de ir num médico, ela não gosta de ir num terapeuta, não vai querer ir com um cara que está com jaleco ali para atender. Por isso que eu já nem uso o jaleco, porque quando as crianças vêm, elas veem o jaleco, elas já fogem, elas se sentem intimidadas, porque é com o jaleco que elas levam vacina, é com o jaleco que tiram o sangue delas, que colocam um soro no hospital, que vão fazer cirurgias. Então, quando elas vão para o médico, que elas têm a crença às vezes que ele possa fazer o mal, se eles vêm até você, por mais que você não use agulhas, por mais que você não faça um tratamento invasivo, eles vão se sentir intimidados. Então você tem que acolher de uma maneira melhor, dar brinquedos para aquela criança, para ela se sentir mais à vontade naquele ambiente, conversar com os pais um tempo para deixar a criança, às vezes, se ambientar aquele local onde ela está e sentir aquele ambiente como um ambiente seguro e não um ambiente hostil. E é a mesma coisa do que, às vezes, adolescentes que vêm, às vezes, inseguros com relação ao tratamento porque também não sabem o que vão fazer porque simplesmente os pais mandaram ir para fazer a terapia e nem eles entendem o que eles vêm fazer. Então, conversar e explicar é o primeiro passo para a eficácia também na terapia, no tratamento que tu vai fazer. Se o paciente está irritado, o paciente está inseguro, o paciente está triste, tudo você vai usar uma forma diferente. Você vai entrar em rapport com ele, em relação a ele, você vai se adaptar àquela sensação que ele está vivendo. Eu atendi, por exemplo, uma paciente há um tempinho atrás que ela veio simplesmente agressiva ao atendimento, ela veio armada ao atendimento porque ela já tinha passado por vários tipos de terapias e os resultados não foram eficientes realmente. E só que entra nessa característica, se a gente às vezes naquele momento não está no dia bom, se naquele momento a gente às vezes não age da forma que aquele paciente gostaria, por mais que ele está armado, por mais que ele está sério, ou não aceite muito bem as informações que você passa, ou tenha dificuldade realmente de encontrar o fio da meada que trouxe aquele sintoma para ele, ele vai ficar um pouco mais armado com relação a você. E se você às vezes acaba agindo de algumas características nesse rapport com o paciente, ao invés de às vezes agir de uma forma contrária, você entra no mesmo rapport e acaba agindo confrontante junto com ele, você acaba fazendo com que ele também fique armado mais ainda. E isso aconteceu com um paciente meu,
onde ele ficou mais armado ainda com a sessão, mas porque dentro dela, aquela paciente, ela tinha esse contexto que homens são um problema, homens são confrontantes e homens impõem coisas a elas. Então, no fato de eu querer impor alguma informação, querer buscar com ela alguma informação mais aprofundada, ela se armou e ela relacionou a uma figura da vida dela. Essa relação onde que a gente pode ser como terapeutas um espelho de uma pessoa da vida do paciente faz com que crie um bloqueio no atendimento e essa pessoa às vezes não consiga se soltar, ela não consiga ir a fundo ou mesmo ela pode sair da terapia e ainda ficar mais armada contigo ou até falar mal de você para outras pessoas. Mas talvez não seja por você, não seja por a forma com que você agiu de uma maneira agressiva, brusca ou brigou com a paciente, às vezes simplesmente porque ela relacionou você com uma outra pessoa. No caso dessa paciente, com o pai dela, que era impositor, que era confrontante. E ela tinha essa sensação de dificuldade em ter que se submeter. Então, quando ela encontra homens na vida dela, ela já fica um pouco mais armada perante essas pessoas e acaba entrando, às vezes, em conflito com esse tipo de homens, com esse tipo de situações. Então, por mais que eu tente, às vezes, mostrar o lado da situação para esse paciente, que não é tudo que aquelas outras pessoas falaram, tem uma outra visão e ela está tão focada que o certo é do outro jeito, mas por mais que eu tente colocar para ela que a informação é contrária do que ela pensa, ela já está armada e ela não aceita se opor. E tudo bem, cada pessoa tem seu caminho, cada pessoa tem a sua forma de ver as coisas. Nós, como terapeutas, nós propomos, nós sugerimos hipóteses de tratamento, sugerimos hipóteses da causa do sintoma e você propõe, o paciente aceita ou não. Se o paciente aceita, ótimo, que ele pode melhorar, ele pode sair daquele sintoma. Se ele não aceita, paciência, porque ele tem o caminho dele, ele tem o momento dele buscar essas informações e talvez agora não seja o momento dele e às vezes esse bloqueio pode alterar. Eu tinha também uma situação comigo mesmo, que quando eu ia buscar algumas terapias, eu tinha uma dificuldade às vezes com a figura feminina, realmente com um bloqueio com essa figura feminina, quando ela queria me impor coisas, quando elas queriam falar coisas de alguma forma, eu voava. Eu simplesmente saía da casinha, eu voava e eu acabava não conseguindo prestar atenção no que a terapeuta estava falando. Então eu ia buscar a psicóloga e às vezes ela relacionava com a minha avó. A minha avó, desde a infância, ela era de impor coisas, ela queria fazer com que eu fizesse coisas que ela gostaria e não necessariamente eram coisas que eu gostaria naquele momento, não era a hora que eu gostaria, e essas imposições faziam com que eu entrasse no meu conflito. O meu conflito não era de agressividade, confrontante, como a minha paciente, mas era de voar. Então eu simplesmente saía do ar naquele momento porque eu não gostava dessa crítica, dessa relação de pressão de uma mulher com relação a mim. Então quando uma mulher começa a pressionar, pedir de coisas, pedir informações, buscar saber o que está acontecendo ou querer me falar algumas coisas, eu acabava saindo. Então não era porque eu não gostava daquela terapeuta, não era porque às vezes eu tinha uma dificuldade de aceitar a forma dela ser, mas simplesmente porque ela relacionava a alguém da minha vida e isso fazia com que eu criasse um bloqueio com aquela pessoa em específico e às vezes não conseguia compreender. A partir do momento que eu saio desse padrão, daí sim tudo fica mais fácil para eu compreender e sair desse estresse e por consequência melhorar dos sintomas. Então quando a gente entra então vê o paciente, cumprimenta, faz o rapport com ele e agora a gente entra na avaliação. Então a gente precisa saber quem é o nosso paciente. E quando a gente começa a saber, a gente precisa do passo a passo. A gente precisa saber do nome, a gente precisa saber a data de nascimento. E isso são questões importantes porque às vezes até o nome já condiz com um padrão de personalidade da pessoa. Às vezes a forma com que é o nome, quem deu o nome a essa pessoa, ele já dá algumas características da personalidade daquela pessoa ou por que ela veio
ao mundo, porque qual é a missão dela, qual é a função dela estar aqui. E a data de nascimento me ajuda a entender também, às vezes se a pessoa estuda com astrologia, a entender um pouquinho qual signo ela é, com relação à idade dela, para eu entender qual época que foi que ela viveu as situações de frustrações, porque ela vai me passar as datas de faz quanto tempo que ela tem sintomas, faz quanto tempo que ela viveu uma cirurgia, e ajuda eu compreender um pouquinho melhor que fase da vida dela teve cada um desses processos. A partir do momento que a gente entende, então, nome, data de nascimento, a gente vai buscar a lateralidade. O que é a lateralidade? Eu tenho outro vídeo, se quiser busca lá, mas a lateralidade tem a função de o teste do aplauso. E quando a gente aplaude, se a pessoa é destra ou canhota, ela reage diferente às situações emocionais. Então, o homem destro ou a mulher canhota, elas têm uma característica mais de atrás do que quer, confrontar, tomar a frente das coisas. Isso é uma característica inicial. Durante a vida, a gente pode mudar o lado cerebral de funcionamento e isso mudar a personalidade da pessoa por consequência. Mas homem destro e mulher canhota utilizam inicialmente o lado direito do cérebro. É onde fica o centro de comando, o centro de controle dos hormônios masculinos. Então, por isso que tem uma ação maior, então tem uma energia mais de ação, de ir atrás, de buscar as coisas. Mas, ao contrário, os homens canhotos que aplaudem com a mão esquerda e as mulheres destras, elas têm mais uma característica então de aceitação com relação às coisas, são mais protetores, são mais apaziguadores, são mais família. Então tem características diferentes por intenções diferentes dentro do clã. Então cada um tem suas necessidades e suas funções dentro da família e isso me ajuda também a compreender qual é a característica daquele paciente que está na minha frente, para eu saber como ele reage às situações. E para entender como ele reage às situações, não necessariamente somente o teste de aplauso me ajuda, mas saber se é homem ou mulher, saber a religião que ele tem, porque eu posso saber que alguns tipos de religião aceitam bem determinadas coisas, outros tipos de religiões não aceitam muito bem algumas coisas. E essas crenças religiosas, as crenças culturais, as crenças familiares, elas são limitantes do paciente, que impede às vezes com que ele tome direções que ele gostaria. Ele está ali dentro de uma bolha, digamos assim, dentro de informações que ele está fechado a essas informações e ele não pode olhar de forma diferente, não pode agir de forma diferente, porque pode ser pecado, pode ser errado, ele pode não ir para o céu, ele vai para o inferno. Então cria uma cultura para aquela pessoa que ela tem que andar naquela linha, ela tem que fazer aquelas situações e por isso, se ela não pode fazer determinadas coisas, fazer aquilo em algum momento, agir daquela forma, pode gerar um grande transtorno para ela, comparado a outras pessoas que às vezes se agissem daquela forma não teria problema algum. É a mesma coisa, por exemplo, de ter relação sexual antes do casamento. Para umas pessoas, ter relação sexual antes do casamento com relação à religião é extremamente errado, é um pecado. E para outros, tudo bem, não tem problema nenhum. Então a gente tem que ver a diferenciação de pensamento dessa pessoa para saber quão intenso é um conflito para essa pessoa, dependendo às vezes da religiosidade dela. Então através disso a gente consegue entender um pouquinho alguns parâmetros. E aí a gente vai para os sintomas dela. Então nós vamos buscar o que trouxe esse paciente até você. Então poder entender que ele veio por causa às vezes de uma dor de cabeça, ou veio por uma situação de dor na coluna, ou veio por uma situação de uma asma, de uma falta de ar, de uma bronquite. Qual é a queixa principal desse paciente? E entendendo a queixa principal é o nosso norte. É através do sintoma que a gente vai buscar a informação do que está acontecendo. Mas não é nesse momento que a gente já vai dar a orientação para o paciente, porque a gente precisa entender o contexto como um todo. A gente tem que saber as queixas principais e se esses sintomas eles estão orientados com relação ao mesmo tipo de situação. Porque se esses sintomas estão todos iniciados às vezes na mesma época, a gente pode pensar que possa ter uma relação
conjunta, então um trauma específico que fez com que o paciente agisse de determinadas formas ou tivesse uma percepção de determinada forma com aquela situação emocional que provocou mais de um sintoma ao mesmo tempo. Sim, é possível isso, né? As síndromes dizem isso, né? Quando a gente tem uma síndrome que tem mais de um sintoma, uma fibromialgia, quando tem algumas outras doenças, a doença autoimune, que às vezes pode causar vários sintomas, o lúpus, que pode causar vários sintomas, a pessoa pode ter vários sintomas ao mesmo tempo que podem alterar várias regiões do corpo. Então, sabendo esses órgãos que estão fragilizados ao mesmo tempo, a gente constrói a história do que aquele paciente está vivendo. É uma frase que se diz muito que não é porque tem pulga que não pode ter piolho. Então, não é porque a pessoa tem dor de cabeça que ela não pode ter dor nas costas. Então, ao mesmo tempo, ela pode ter duas coisas ao mesmo tempo, que não necessariamente também uma tem a ver com outra. Só que o que a gente vê muito na medicina convencional ou na saúde convencional é que a gente vai pelo sintoma, mas vai pelo exame. E quando o exame mostra, às vezes, que na coluna tem uma hérnia lombar, a gente pode deduzir que a hérnia lombar está causando a dor na coluna e está causando dor de cabeça também. E não necessariamente, né? Uma coisa talvez não tenha nada a ver com outra e um processo não tenha nada a ver com o outro. Mas às vezes a gente acaba indo pelo que a gente vê. E se a gente vê isso é o culpado. É a mesma coisa, se eu vi uma bactéria naquela infecção, é porque ela é a culpada. E nem sempre porque eu vejo que aquilo é a culpado. Então não é porque tem pulga que não pode ter piolho. Então pode ter uma coisa e outra ao mesmo tempo, e que se a gente entende real a causa do sintoma, a gente consegue ir muito mais preciso no padrão de alteração. Então, a partir do momento que a gente entende, passa ali nas queixas principais e a gente vê quais são os medicamentos que aquele paciente está tomando, se aquele paciente tem uma doença contínua, assim, de uma pressão alta, que ele está tomando medicamento contínuo, um diabetes, um hipertireoidismo, um hipotireoidismo, algum sintoma que ele vem carregando uma alteração, a gente sabe também que ele está em fase de estresse ou está em fase de resolução à alteração. E aí a gente vai passando sistema por sistema. Por que eu acho interessante passar sistema por sistema para saber quais órgãos estão fragilizados? Porque às vezes o paciente vem numa sessão e te fala um sintoma, mas às vezes ele esquece de um sintoma que às vezes era extremamente relevante. E quando você vai passando sistema por sistema, então com problemas digestivos você tem alguma coisa? Problemas intestinais? Ou com relação ao coração, você tem alguma coisa que possa ser relevante? Tem alguma palpitação, arritmia? Com relação às vezes ao processo circulatório, com relação ao fígado, rins, como que é para você? Será que você tem alguma alteração? Então, quando a gente pede, daí sim, às vezes ele consegue lembrar, e isso, talvez esse sintoma que ele falou, que era uma arritmia, pode ser uma situação que é extremamente importante para mim compreender, para na hora de eu tratar então a dor de cabeça ou tratar a dor na coluna, que às vezes pode estar simultâneo a esses dois sintomas. E a arritmia para nós, se ela perdura muito tempo, quando a gente mexe nela de uma forma muito abrupta, a gente pode desencadear um sintoma mais forte para esse paciente, que pode dar uma angústia, uma síndrome do pânico ou até mesmo uns sintomas mais de perigo de vida. Então, entendendo quais são os órgãos que estão associados, nós podemos ter mais cautela na hora da sessão e conseguir então equilibrar o paciente de uma maneira mais harmônica. E aí nós entramos, se é uma mulher, para as situações ginecológicas. Então, como é que é a menstruação? Quando foi a primeira menstruação? Que a gente entende se a menstruação veio nos 11, 12 anos, está no momento realmente natural da menstruação. Se ela veio antes dos 10, 9, tem alguma fragilidade muitas vezes com relação ao ovário, que é vinculado a situações de perda. Às vezes perdas intensas que fizeram com que essa mulher começasse a menstruar antecipadamente. Ou se ela tem algumas outras fragilidades no centro de controle hormonal que fazem que ocorra um bloqueio com relação à menstruação para ela, que venha depois dos 16, depois dos 17 anos de idade, aos 15, que cause algum bloqueio que não venha na época precisa. Então a gente consegue entender o que ela estava vivendo antes desse momento e talvez possa associar com a arritmia também. Então relacionar o que ela possa ter vivido, que possa ter encaixado nessas duas regiões, que muitas vezes é a mesma região relacionada a esse centro de controle com relação a
veia coronária. Então pode alterar ao mesmo tempo essas regiões. Então é interessante entender todos esses sintomas que estão paralelos. Se a pessoa também dorme bem ou não, a gente vai conseguir entender se ela está numa fase ativa de estresse, porque se ela tem dificuldade em pegar no sono, o início do sono é difícil, ela está em fase de estresse. Então ela está em hiperestimulação do sistema nervoso simpático, que faz com que ela não relaxe. Então ela fica pensando, resolvendo as coisas na cabeça e não consegue sair do padrão. E isso me dá um alerta para entender se outros sintomas aqui estão em fase ativa ou fase de resolução. Então, se ela tem insônia no mesmo dia que ela tem a dor de cabeça, a gente pode deduzir que essa dor de cabeça pode ser de estresse. Então, ela está em fase de estresse. Ou, se ele não tem a dor de cabeça, mas a dor de cabeça vem no dia que ela acorda de madrugada às 3 horas da manhã e tem dificuldade de pegar no sono, a gente sabe que ela está numa fase de reparação da alteração. Então, quando uma pessoa acorda de madrugada, ela está na fase de resolução do sintoma. Então, ela dorme fácil, mas ela tem um pico de madrugada que faz com que ela desperte e daí fique remoendo a situação que aconteceu. E se é um sinal de resolução, a dor de cabeça a gente pode olhar como se fosse uma situação então de fase de resolução, que é uma dor mais pulsada, por exemplo. Então tudo a gente vai usar para associar. E se essa mulher, por exemplo, tem candidíase, corrimento, se tem infecções urinárias, qual é o contexto dessas vivências? E principalmente, seria interessante quando aconteceu isso, para que a gente possa compreender um pouquinho melhor esse sentido desses sintomas. Porque daí entramos no outro passo, porque a partir do momento que a gente entende qual é o sintoma, a gente vai saber que quando a gente está numa fase de estresse, de hiperestimulação do sistema nervoso simpático, então tem uma hipersimpaticotonia, nós sabemos que poucos sintomas estão presentes nessa fase. Existe, às vezes, o sintoma, então, às vezes, de uma esofagite, às vezes, uma dor na curvatura menor do estômago, que é uma queimação ali que pode aparecer, algumas dores de cabeça, pressão alta, às vezes, essa insônia, aumento da pressão arterial, vem ali nessa fase mesmo, palpitações. Pode acontecer na hipersimpaticotonia. E na fase de resolução, quando a pessoa sai do estresse. Então, eu resolvi esse estresse aqui e eu entrei na fase de resolução. Aqui, nesse momento, eu tenho uma inflamação do tecido, tenho um cansaço do corpo do paciente. O paciente tem vontade de dormir, tem, às vezes, uma febre, tem uma infecção nesse momento, porque é um momento de resolução. É quando o corpo começa a se restaurar para entrar numa correção. E a partir desse momento, a melhora, então, começa a aparecer depois que ele sai desse processo inflamatório. Mas, por que é importante a gente entender isso? Porque se o paciente está na fase de estresse, a gente vai perguntar: você está com insônia, dificuldade em pegar no sono. Então, quando começou a insônia? Porque o momento que começa a insônia é o momento que houve o estresse. Então, o estresse começa simultaneamente a dificuldade em pegar no sono. Se a gente falasse para o paciente que ele está com uma inflamação num tendão, que é a fase de resolução, e falar para ele quando começou essa inflamação e falar para ele que esse início da inflamação foi quando aconteceu a situação de estresse, nós estaremos errando com a causa do sintoma. Porque se começou a inflamação aqui, nesse momento, e o fato de começar a inflamação nesse momento quer dizer que ele saiu do estresse, não que ele está no estresse. E o estresse pode ter começado há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, há 4 anos, há 5 dias, há 10 dias. Então nós temos que entender e conversar com o paciente para ele conseguir saber o que aquele momento de 5 dias atrás que começou essa inflamação, o que ele relaxou, o que ele resolveu, com quem que ele conversou, que ele pôde desabafar sobre um assunto que estava acontecendo, qual situação que estava pendente anteriormente, que ele pôde, enfim, solucionar naquele momento. Então, se a gente só compreende que esse órgão, a infecção urinária, ela está relacionada à perda de território, que alguém invadiu meu espaço, alguém tomou o que é meu, alguém
simplesmente saiu do meu território, se afastou de mim, então eu perco meu território. Então, simplesmente saber isso não vai me dar a informação coerente de o que aconteceu. Porque se eu perguntar para o paciente o que foi que aconteceu, que ele começou a desencadear essa infecção, nós estaremos no ponto errado. Teríamos que buscar, então, o que ele resolveu que ele começou com a cistite, com a inflamação. Por isso que algumas pacientes chegam para mim e falam assim, eu tenho cistite do verão, quando eu vou para a praia, cistite de mar, sei lá, quando eu vou para o mar eu começo a ter cistite, eu vou viajar, eu tenho cistite. Então não é o que me estressou, ou a água que estava poluída, o que aconteceu lá na praia, mas é o que a praia representou de alívio para aquela pessoa. Porque às vezes a vida inteira, durante o ano, ela se sentia o esposo distante, sentia o esposo que trabalhava demais, ela se sentia deixada de lado, sentia que não era prioridade na vida do parceiro e de repente ali na praia ela é única, ele é só dela. Então o meu território eu reconquistei nesse momento e eu me sinto bem com o meu parceiro. Então eu soluciono a situação e então começa a alteração, começa a cistite. Então porque lá durante o ano inteiro eu estava em fase de estresse. Eu estava incomodada porque não sentia ele presente, porque ele tem uma secretária que é muito bonita, porque ele tem alguém lá em volta dele que ele está sempre querendo invadir meu espaço, tomar meu lugar. Então, ou minha sogra está sempre o ano inteiro aqui do meu lado, opinando, e eu consegui viajar para as férias sem a minha sogra. Então eu acabo impondo meus limites e eu acabo relaxando a essa situação. E aí, então, a gente consegue entender se o paciente está em fase ativa ou fase PCL, porque daí me dá mais precisão quando eu vou, então, agora entender qual é o contexto daquele sintoma que ele está vivendo. Então, todas aquelas informações que a gente busca em site, que busca em vídeos, que busca nos livros e apostilas dos cursos, aí a gente vai começar a utilizar. Então você vê que não é nem o começo da terapia que a gente vai tentar usar essas informações. A gente precisa fazer um rapport, a gente precisa fazer a avaliação, a gente precisa entender se está em fase de estresse ou fase PCL o paciente, para daí conseguir compreender daí por que esse sintoma apareceu agora, porque o sintoma tem um sentido, tem uma função nesse momento que é importante para esse paciente. Então nós vamos usar as perguntas certas para entender o porquê desse sintoma aparecer. Então, quanto à relação, por exemplo, da cistite, nós vamos perguntar para a paciente, o que pode ter acontecido agora que você relaxou com relação a uma sensação de ameaça no teu território, de perder algo que você considerava como teu, ou, sei lá, se ela não consegue ainda interpretar, será que tu tinha alguma dificuldade com o teu parceiro, às vezes foi melhor agora, nesse final de ano. E assim a gente vai conseguir ir entendendo. Um paciente que vem com uma dor no ombro, por exemplo, que acaba às vezes se estressando muito com o trabalho dele e quando ele sai do trabalho que ele estava, ele começa a ter dor no ombro. Então ele estava numa autodesvalorização com relação ao exercício que ele fazia, a função que ele tinha naquele trabalho. A partir do momento que ele sai, ele começa a ter o sintoma. Então, se você dissesse simplesmente para ele, o que estresse você está vivendo que o teu ombro está dolorido? Então, você está fora do padrão do que realmente aconteceu. Você tem que buscar, então, o que ele saiu do estresse para que ele tenha começado a relacionar aquele sintoma, que é simplesmente ter saído do trabalho que ele vinha se estressando, para daí você ter a sensação, então, de poder ressignificar o conflito para aquele paciente. Porque de nada adianta eu simplesmente dizer, foi por causa disso. E ele não entender nada do que está acontecendo. O que eu vejo às vezes alguns terapeutas fazendo é assim, quando o paciente chega, eles fazem uma pequena avaliação e já começam a falar sobre a causa do sintoma, sem às vezes fazer perguntas, sem às vezes tentar entender a vivência daquele paciente, para se relacionar se aquilo que eu tenho na minha mente, ou aquilo que eu vi num livro, na apostila, faz realmente sentido para aquilo que o paciente está vivendo. Ou se é uma pessoa que trabalha com micro, às vezes ao invés de fazer ali, já começar a falar para o paciente a causa do sintoma na avaliação, é ir lá para a maca e atender o paciente na maca, e aí você vai ver se você encontra no problema de bexiga a BA6, que na micro significa bexiga. Então você vai ver se a bexiga está fragilizada no contexto de tubo 4 ou de tubo 6,
se é uma infecção, é um problema no endoderma, se é um problema de ectoderma, para saber as características diferentes desse sintoma, que o problema de endoderma vai ter então a coloração mais forte, pode ter febre junto com essa cistite. No contexto de ectoderma não vai ter febre, mas sim uma situação simplesmente de uma ardência, às vezes nem coloração alterada, às vezes tem muito, é só uma ardência para urinar. Então eu vou diferenciar cada um desses padrões. Então já na maca, se eu acho essa via BA6, eu consigo então expressar para o paciente, ó, eu tenho aqui na mão uma situação que você está vivendo de ameaça no teu território. O que você viveu há tanto tempo atrás? Porque na micro você consegue datar o que aconteceu. O que aconteceu em tal data que você possa ter vivido essa situação? Ao invés de dentro ali da avaliação eu simplesmente jogar ao ar informações que eu estou jogando informações que talvez não condizam nada com o que eu vou encontrar depois na maca. Ou, por exemplo, uma pessoa que trabalha com EMDR, uma área da psicologia, o brain spotting, se você o paciente acha alguma informação, quanto mais preciso você tem no contexto, você sabe dizer se aquilo tem a ver ou não com a bexiga. Se o paciente acha uma situação de frustração, de desvalorização intelectual, em alguma vivência que ela está, às vezes, no renascimento, no brain spotting, no MDR, ele lembra de alguma situação na hipnose de desvalorização intelectual, você vai saber que você não está na bexiga, porque bexiga não é desvalorização intelectual. Então você vai conseguir direcionar o teu paciente para o que é a base real do que está acontecendo e realmente entender o que ele já passou do estresse para que o sintoma permanecesse, né, ou começasse a aparecer, ou aqueles sintomas recorrentes, porque que ele fica reativando aqueles sintomas em alguns momentos da vida dele. Então, a partir de entender esses sintomas dentro das sessões, nós podemos então entender melhor os motivos deles terem surgido. Então, a partir do momento que eu toco no paciente, a partir do momento que eu começo a conversar depois da avaliação e compreender melhor as vivências do que ele está passando. E após você ressignificar esses sintomas, você pode então trabalhar com o paciente explicando para ele que se ele está em um sintoma de fase de estresse, quando ele fizer a terapia, após a sessão, ele pode ter alguns sintomas que são sintomas de correção do corpo. Então, se você encontra um paciente que está com problema de bexiga, então ele não tem sintomas em fase de estresse, mas você encontra, por exemplo, na microfisioterapia, um bloqueio em bexiga que ele ainda está vivendo, você vai saber que ele pode ter uma ardência logo após a sessão, porque isso é uma fase de correção. Ou um paciente que está em alguma alteração com relação a uma desvalorização intelectual mesmo, ele pode você corrigir essa situação e após a sessão ele ter dores de cabeça durante às vezes 2 dias, 3 dias, uma semana, mas é uma fase de correção. Ou se você mexe às vezes na mucosa do útero, você pode ter uma mulher uma hemorragia, às vezes ela pode ter um sangramento, uma menstruação que vem antecipada, mas é por causa da correção que está sendo feita nessa região. Então, quando o paciente está em fase de estresse, muitas vezes ele tem um sintoma quando ele sai da consulta. Então é importante explicar para ele que isso é natural, que é uma necessidade do corpo para eliminar algumas toxinas e para que o corpo se reestruture naquele momento. Então uma criança às vezes pode ter uma febrezinha, então é interessante explicar para a mãe, para que a mãe fique mais segura, sabendo que é normal, que pode acontecer. Então, quando as pessoas entendem, compreendem e sentem mais seguras a isso, ok, elas melhoram e elas se sentem bem porque você deu todo o suporte que elas precisavam naquele momento. E além disso, pode ajudar a elas essa compreensão a poderem relaxar perante a fase de cura, porque durante a fase de cura eu preciso reestruturar. Então meu corpo precisa descansar para que daí eu reponha as energias para que ele possa se corrigir. E se o paciente não repousa da forma adequada, às vezes não há uma correção adequada e a melhora não acontece por consequência. Então por isso que é importante deixar o sintoma fluir. E o que eu vejo muitas vezes é que quando a gente trabalha com técnicas associadas às leis biológicas, o resultado às vezes sai muito mais rápido. Então às vezes algumas reações que às vezes podem durar às vezes 1 mês para alguns pacientes, às vezes 2 a 3 dias nessa fase de resolução, às vezes já saem e a melhora acontece. Então depois de uma semana eles tendem a melhorar. Claro que
nem sempre a gente consegue ir até a raiz do problema, até a causa inicial do que aconteceu, porque o paciente é como uma cebola. Existem várias camadas que a gente precisa ir cavocando para chegar ao núcleo, chegar à base de todos os sintomas que eles trazem para a gente. Então, por isso que a gente explica para o paciente que nem sempre com uma sessão a gente vai tirar todos e qualquer sintomas. Às vezes um sintoma a gente pode conseguir resolver com uma sessão, ok, mas às vezes sintomas mais intensos, às vezes demoram um pouco mais, porque a gente precisa buscar e corrigir as proteções que o corpo fez para tentar às vezes evitar que aquele sintoma aflorasse de uma maneira muito mais forte ou causasse um grande transtorno para aquele paciente. Espero que vocês tenham gostado dessas informações e entender que nem sempre somente entender a causa do sintoma é simplesmente o que eu preciso para ressignificar ou melhorar o sintoma do meu paciente. Eu preciso às vezes fazer realmente um passo a passo, um completo tratamento, um atendimento, uma avaliação, para que eu possa entender ponto a ponto, para aí conversar com o paciente sobre qual a possibilidade de sintoma que possa estar vindo, qual a possibilidade de causa do sintoma que possa estar vindo. Então, se você gostou dessas informações, me ajude aí a compartilhar com o máximo de pessoas possíveis, porque dentro das redes sociais às vezes são bloqueados alguns vídeos para nem todos os meus amigos poderem assistir. Então compartilha aí com os teus amigos também, para que mais e mais pessoas possam compreender quais são as causas dos sintomas. Curta o vídeo e me mande aí, deixa o que você gostou, o que você não gostou do vídeo e uma dica aí do que você gostaria de ver, e eu te vejo lá.